Olá, pessoal, tudo bem? Diante da situação grave em que nós nos encontramos, né? O Brasil, o mundo, eu decidi criar esse vídeo, esse e uma série de outros vídeos, no intuito de auxiliar vocês na melhor compreensão do conteúdo, na melhor fixação da matéria. Eu vou fazer um videozinho rápido, tá? De no máximo 15 minutos, para que eu consiga subir esse vídeo no YouTube. Eu tentei fazer vídeos maiores, porém não carrega no YouTube, tá? Então eu vou falar um pouco mais rápido do que eu costumo falar em sala de aula. A matéria de hoje é sobre extraterritorialidade da lei penal, que é a última matéria que nós estávamos vendo. Nós terminamos a territorialidade e a gente iria começar a matéria de hoje. A extraterritorialidade, ela está prevista no artigo 7º do Código Penal, mas também faz parte os artigos 8º e 9º. Extraterritorialidade significa a possibilidade de nós aplicarmos a lei penal brasileira a crimes cometidos lá fora, fora do nosso território, lá no estrangeiro. Isso é possível porque o artigo 7º permite. Eu estou aqui com o código, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem também no Vadmecum de vocês, celular, enfim, para poder acompanhar a leitura do artigo. E o artigo 7º diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Tá? Então são crimes praticados fora do nosso território. Como regra, nós vimos na última aula, em sala, que nós adotamos o princípio da territorialidade. Está no artigo 5º do Código Penal, segundo o qual, ao crime praticado no território brasileiro, será aplicada a lei penal brasileira. Só que há exceções a este princípio, e algumas estão previstas no próprio caput do artigo 5º. A gente viu uma das exceções em sala de aula, mas eu vou relembrar. Crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves estrangeiras públicas, mesmo que seja em nosso território, não será aplicada a lei penal brasileira, e sim a lei do país a que esse navio, a essa aeronave pertence, porque público é aquilo que está a serviço do país, a serviço do governo do país a que eles representam. Outra exceção ao princípio da territorialidade são as imunidades diplomáticas e consulares. Quando um diplomata ele está aqui no Brasil, obviamente a trabalho, ainda que ele cometa algum crime, qualquer crime, por mais grave que seja, ele não ficará sujeito à nossa legislação penal e muito menos processual penal, porque ele goza da chamada imunidade. Então ele vai voltar ao país de origem que ele representa e será julgado lá pela legislação daquele país. Essa imunidade estende-se aos familiares que acompanharem o diplomata na missão e que forem dependentes dele, como a esposa e os filhos, por exemplo, e também estende-se aos funcionários que acompanharem esse diplomata na missão. Por exemplo, ele traz junto um contador, um tradutor, um intérprete. Não se aplica a imunidade a funcionários particulares. Funcionários privados, não. Por exemplo, traz junto uma babá, traz uma empregada doméstica, traz a cozinheira, que ele está acostumado com a alimentação dele. Essas pessoas, se cometerem crime aqui, serão julgadas aqui. A menos que o Brasil queira, né, extraditá-las. Na nossa Constituição nós vimos que o Brasil pode extraditar estrangeiros. Ele só não extraditará no caso de crimes políticos ou de opinião, que nós já tínhamos visto em sala de aula. Então, como há exceções ao princípio da territorialidade, como não é todo e qualquer crime praticado no nosso território que ficará sujeito à nossa lei penal, nós dizemos que o princípio da territorialidade, ele não é absoluto, ele é relativo. Nós chamamos, a gente usa um termo, que aliás cai muito em concursos, em questões de OAB, que é
territorialidade temperada. Nós adotamos o princípio da territorialidade temperada, mitigada, que é a mesma coisa que dizer relativa, parcial. Não é um princípio absoluto, uma vez que ele comporta exceções. Bom, além do princípio da territorialidade, agora voltando à extraterritorialidade, nós temos no artigo 7º a adoção de vários outros princípios. Temos, por exemplo, o princípio da nacionalidade ou personalidade, que pode ser ativa ou passiva. É quando um brasileiro, ele comete crime lá fora, é autor de crime lá fora, ou ele é vítima, sujeito ativo ou passivo de algum crime no exterior. O Brasil pode julgar um brasileiro delinquindo lá fora ou sendo vítima de um delito? Pode, ao menos na teoria pode, porque está previsto no artigo 7º e porque é um cidadão nosso. Então o Brasil sim, ele quer tutelar, ele quer proteger, e se esse cidadão errou, o Brasil quer também puni-lo. Temos também o princípio da representação ou da bandeira, que tem a ver com o artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, ou seja, o território por ficção, ou fictício, ou por extensão, que são crimes praticados a bordo de embarcações ou aeronaves. Se este crime for praticado dentro de um avião ou de um navio brasileiro mercante, mercantes são os privados, os particulares, os de recreio, porém o crime for praticado fora do nosso território e também não é em alto mar ou em espaço aéreo correspondente ao alto mar, é fora, em território de outro país, quem vai julgar é este outro país, não é o Brasil, a menos que o país de lá não queira. Então ele poderá mandar de volta para nós. Isso é o princípio da representação ou da bandeira. Temos também o princípio real, ou princípio da defesa. É quando envolve bens, né, ou interesses brasileiros, por exemplo, crimes praticados contra o patrimônio da União, dos estados, do Distrito Federal, patrimônio, bens nosso, né, em empresas públicas, por exemplo, situadas lá fora, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, mas sempre envolvendo empresas ou funcionários públicos sediados no estrangeiro. Afinal de contas, o crime é praticado no exterior. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. São crimes que atentam contra bens brasileiros, contra interesses e patrimônios brasileiros. Por isso, o Brasil pode, e aliás deve, inclusive, julgar, e é o princípio real, ou da defesa, ou da proteção. Qualquer um desses nomes está valendo para esse princípio. E temos também o princípio da justiça universal, ou justiça cosmopolita, ou princípio da universalidade, que envolve questões que ultrapassam as fronteiras, crimes que, por exemplo, envolvem tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de armas, genocídio. São crimes, assim, graves, de importância internacional, não só nacional, e que, portanto, o local onde ocorrer, aquele país aonde ocorrer aquele crime, o país, a princípio, tem direito de julgar. A extraterritorialidade, ela pode ser de duas modalidades, incondicionada e condicionada. A incondicionada envolve todos os crimes que estão no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, e não precisa de condição nenhuma para que a lei penal brasileira seja aplicada. Ela será aplicada independentemente do que ocorrer com o criminoso lá fora. Ele pode ser perdoado, ele pode ser condenado, ele pode ser absolvido. Aqui, contra ele vai ter processo. E se um dia ele adentrar o nosso território, ele vai responder e poderá inclusive ser preso. Então, são todos os crimes do artigo 7º, inciso 1º. E isso que eu acabei de falar
vem prescrito de forma bem expressa no parágrafo 1º do artigo 7º, dizendo que a lei penal brasileira é aplicada independentemente do indivíduo ser condenado ou absolvido lá fora. Já a extraterritorialidade condicionada, ela envolve os crimes do artigo 7º, inciso 2º. Porém, como o nome diz, condicionada, a lei penal brasileira, para ser aplicada, ela precisa do preenchimento de uma série de condições, as quais estão dispostas no parágrafo 2º do artigo 7º e algumas também no parágrafo 3º. Sem o preenchimento de todas, não é uma ou outra, são todas as condições aplicadas cumulativamente, não se aplica a lei penal brasileira. No que tange a extraterritorialidade incondicionada, que são os crimes do artigo 7º, inciso 1º e parágrafo 1º, para que a gente possa evitar o bis in idem, que é a dupla punição pelo mesmo fato ou circunstância, conforme a gente já estudou, nós vamos aplicar o artigo 8º. Tá? O artigo 8º é só para os crimes do artigo 7º, inciso 1º. É só para casos de extraterritorialidade incondicionada, quando terá processo lá fora e processo aqui. Então, vamos dizer que o indivíduo, ele cometa um crime lá fora, vamos colocar que seja um crime contra a fé pública da União, contra a administração pública, um crime que envolva interesses, patrimônios nossos lá fora. Como eu falei, independente do que ocorra com esse criminoso, aqui vai ter processo. Digamos que ele seja condenado lá e aqui. Para evitar que ele pegue duas penas por um mesmo crime, melhor colocando assim, nós vamos aplicar o artigo 8º. Significa que aqui no Brasil, nós vamos ter que verificar o seguinte: se o crime que esse indivíduo cometeu é o mesmo crime aqui e lá fora, e se ele pegar a mesma espécie de pena, por exemplo, prisão lá e prisão aqui, pena restritiva de direitos lá ou pena restritiva de direitos aqui, mesma espécie, a pena que ele pegar aqui, nós vamos fazer o desconto da pena que ele pegar e cumprir lá. Então, se ele for condenado a, por exemplo, 5 anos de prisão lá e 10 anos de prisão aqui, os 5 anos que ele cumprir lá serão descontados dos 10 anos aqui. Então, ele só teria que cumprir mais 5 anos. É feito o cômputo, né? Caso a espécie de pena seja diversa, ele pega uma pena lá e uma outra espécie de pena aqui, aí não dá para fazer o cômputo. Por exemplo, ele pega a prisão lá e restritiva de direitos aqui. Ele pega a pena de multa lá e prisão aqui. Como são distintas, não dá para fazer o desconto. Mas ainda assim ele vai ter um benefício. A pena dele aqui no Brasil, ela será atenuada, tá? É uma circunstância atenuante. Isso que eu estou explicando está no artigo 8º do Código Penal. Então, quando que vocês vão usar o 8º? Somente junto com o artigo 7º, inciso 1º. Hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá ok, pessoal? Infelizmente, não dá para falar mais muito, porque senão o vídeo vai cortar. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Isso foi só para dar uma reforçada na matéria. Não esqueçam que o artigo 7º, inciso 1º, é incondicionada e o inciso 2º, condicionada. E não esqueçam que na condicionada, para o Brasil aplicar a nossa lei, tem que ter o preenchimento de todas as condições do parágrafo 2º. A primeira delas, na prática, geralmente não é preenchida, que é adentrar no nosso território o criminoso. Geralmente nós temos casos de brasileiro cometendo crimes lá fora e que acabam sendo punidos lá fora, porque eles não conseguem sair de lá, são presos, eles não conseguem adentrar no nosso território. Se eles conseguissem adentrar, não é que eles estariam salvos, mas eles seriam processados e punidos segundo a nossa legislação. Eu até comentei em sala de aula daqueles 2 brasileiros que foram pegos traficando, tráfico de drogas, de cocaína na Indonésia. Como eles ficaram presos lá, eles acabaram sendo processados e punidos lá.
Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.